Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela, sou professora da disciplina Atividade Física Adaptada do Centro Universitário Governador Osano Coelho. E neste vídeo, nós vamos falar sobre a formação inicial dos profissionais que vão atuar na área da atividade física adaptada ou da educação física adaptada. Só que antes da gente falar um pouco sobre a área de atuação da atividade física adaptada, é muito importante entender que dentro da formação do profissional de educação física, tem-se duas opções, a licenciatura e o bacharelado, sendo que cada uma dessas áreas vai ter aí a sua especificidade de atuação, sendo que na licenciatura os profissionais eles vão atuar diretamente dentro do ambiente escolar. Então, aquele profissional formado em licenciatura, ele está apto a lecionar, a dar aulas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Agora, já os profissionais que formam para o bacharelado, eles vão atuar em outros ambientes fora do contexto da escola. Então, a gente tem como exemplos aí clubes, clínicas, estúdios, centros de treinamento esportivo, academias, entre inúmeros outras possibilidades. Então, dentro de cada atuação profissional, aquele profissional da área da atividade física, ele vai precisar aí de competências e habilidades diferentes. Se eu estou no contexto da escola, eu preciso de algumas habilidades. Se eu estou no contexto do bacharelado, talvez eu precise de outras habilidades, tá? Por isso que são formações diferentes. E dentro da atuação da atividade física adaptada, isso também vai acontecer. Lógico que em alguns casos vamos ter aí semelhanças dentro da área de atividade física adaptada, mas em seu contexto de aplicação, algumas competências e habilidades do profissional irão ser diferentes. Então, visto que temos essas possibilidades, ainda é necessário nós entendermos as formas que podemos atuar dentro da área da atividade física adaptada, com um cunho, tá? Qual o cunho, assim, que nós vamos categorizar dentro da nossa prática da área da atividade física? Eu trouxe aqui 4 exemplos, mas tem mais e eu vou falar durante o vídeo. Então, a gente pensar, eu tenho aí a aplicação dentro da escola de forma educacional, eu tenho a aplicação da educação física de uma forma recreativa, de educação e reeducação motora e até mesmo a competitiva. Isso dentro da escola. Eu posso trabalhar nessas vertentes. Fora da escola, também. Então, sem falar, né, pensando aí na perspectiva da saúde, que também trabalha-se dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar, qualidade de vida, tá? Então, nessa perspectiva, a gente vê que tanto o bacharel quanto a licenciatura, eles vão atuar aí nessas frentes, buscando aí elementos parecidos, mas a forma de aplicação um pouco diferenciada, tá?
É porque o objetivo é diferente, ok? Mas não é o nosso propósito aqui desse vídeo. O nosso propósito aqui é discutir a formação do profissional na perspectiva aí de atuar com as pessoas com deficiência, seja para promover uma atividade recreativa, seja para, dentro do contexto da escola, passar os conhecimentos do currículo básico comum na perspectiva, né, do conteúdo curricular da educação física, seja de forma competitiva em jogos escolares, ou seja para trabalhar com a questão da motricidade, da reeducação motora. E isso também fora da escola, né? A gente vai discutir a formação do profissional, se ela proporciona aí esse egresso, né, o profissional que formou, a prescrever um treino, uma atividade, um exercício físico para pessoa com deficiência. Seja ele no ambiente de treinamento funcional, seja ele no ambiente de crossfit, seja ele dentro de uma escolinha de natação, de uma escolinha de futebol, enfim, dentro dessas perspectivas que nós vamos discutir, o que os estudos têm apontado em relação a essa formação inicial, tá? Então, passando para frente, o que a gente se tem? Um questionamento, né? Como são os currículos do ensino superior? A forma como eles são planejados proporciona essa formação, né? Dá subsídio, consegue deixar o formando, né, o egresso do curso capacitado para trabalhar com esse público? Eles se sentem preparados para trabalhar com esse público? Como que é isso? Os conteúdos que eles veem em relação à atividade física adaptada, à educação física adaptada, consegue fornecer para eles uma base segura de atuação? Né? O que as pesquisas têm nos falado sobre isso? O que o egresso tem comentado para a gente sobre essa experiência, sobre essa segurança de trabalhar com o público? De imediato, Malberg de Castro, que é uma autora renomada da área, ela vai falar um pouquinho sobre aquela primeira pergunta. E o currículo, na maioria das vezes, da educação física, ele é centrado nas disciplinas e nos fundamentos, e mais voltado para a questão do movimento do corpo, somente do movimento, e nas bases biológicas. E alguns pontos necessários para trabalhar com as pessoas com deficiência, às vezes não são reconhecidos, ok? Então, a perspectiva de trabalhar como um todo, às vezes ela fica um pouco deixada de lado. Prosseguindo, pensando assim, então, qual seria a formação inicial propícia, né? Como que os autores pensam em relação a isso? Primeiro, a gente tem que considerar a plenitude do homem, tá? O homem em movimento, considerar não as partes, mas o todo. Quando a gente considera o todo, nós precisamos entender as fases do desenvolvimento humano, né? O dinamismo que isso acontece, as interferências sobre as etapas da vida, porque isso faz diferença no momento em que nós estamos trabalhando com as pessoas com deficiência. A gente entender a fase, né, principalmente as primeiras fases do desenvolvimento, é crucial para ter aí
um bom resultado em termos de serviço de qualidade para as pessoas com deficiência, tá? Além disso, é importante a gente frisar na formação inicial, dentro das disciplinas, né, a questão humana, a questão de olhar as necessidades do indivíduo, entender as limitações. E quando a gente tem esse olhar mais abrangente, nós acabamos, como resultante desse processo, vendo a perspectiva do homem como um todo. E aí a gente passa a entender os anseios da pessoa, né? E aí não é só da pessoa com deficiência, é de qualquer um, porque muitas das vezes o profissional esquece de olhar o lado humano, preocupa simplesmente com o resultado X que ele mesmo propõe para ele chegar com o seu cliente e acaba, né, esquece o próprio cliente, né? Então, essa visão mais global, ela precisa ser desenvolvida nos profissionais de educação física. E aí a gente tem que começar a pensar para além da prática. A prática é extremamente importante, porém, nós precisamos olhar para além dessa prática. Nós temos que associar os outros elementos que vêm através do movimento, emoções, sentimentos, o cognitivo. Então, há um arcabouço de outros elementos que contribuem para o movimento. Nós não podemos olhar isoladamente. Isso daí são contribuições, né, de pesquisadores que falam a necessidade desse olhar mais humano ah, para trabalhar aí dentro da formação da área de atividade física adaptada, tá bom? Como que aconteceu, então, essa preocupação da área de conhecimento de atividade física adaptada dentro dos currículos, tá? Nem sempre foi assim. Então, por volta lá de 1980, detectou-se uma discussão acadêmica e profissional sobre a identidade da área de atividade física adaptada, tá? Começaram assim a discutir qual que era a, a, o ponto de partida, o objetivo, enfim, né, diversos questionamentos sobre o que seria essa essência da atividade física adaptada. E eles viram que poucos profissionais, um dos pontos, né, era que poucos profissionais na área de educação física trabalhavam, né, dentro da educação especial. Lembro que a gente já falou um pouquinho sobre a educação especial, tem vídeos, né, o primeiro vídeo nós falamos aí um pouquinho da história da educação especial, porque a área de conhecimento da atividade física adaptada, ela está associada com a educação especial, até porque o público com que a gente trabalha é o público da educação especial, tá? Então, lá por volta de 1980, eles detectaram isso daí, né? Poucas pessoas, poucos profissionais na área da educação física que tinham ali trabalhado com as pessoas com deficiência. E numa resolução de 1987, obrigou-se que os currículos de graduação fosse inserido aí a disciplina que tratasse da atividade física adaptada, tá? Para as pessoas com deficiência. Então, começa-se aí a ter um profissional de educação física, né, na sua formação
ele começa a receber alguns conhecimentos em torno de como trabalhar com as pessoas com deficiência, ok? Mas como que foi esse conhecimento inicial, né? Como ele foi passado para essas pessoas? Então, os primeiros currículos, as primeiras disciplinas que foram aparecendo, elas tinham um cunho voltado para o modelo médico, né? Aquele modelo que é voltado para a deficiência, voltado ali para encarar a dificuldade, olhar centrado na dificuldade, tentando ali aproximar-se do que seria dito como normal, tá? Então, não tinha a preocupação de olhar como um todo, o arcabouço das disciplinas era muito voltado para o que é a deficiência, quais são os sintomas, ou quais são as consequências da deficiência. Não tinha um olhar muito global do ser humano, ok? Dentro das pesquisas relacionadas à formação inicial do profissional de educação física, principalmente com os egressos, que são aqueles que acabam de sair aí do ensino, né, do ensino superior, eles detectaram que havia uma ausência de prática durante a graduação, tá? Então, eles não tinham contato com as pessoas com deficiência e isso os deixava inseguros para atuar com esse público, ok? E isso não é só para quem formou aí depois de 87, isso é recente, estudos recentes têm demonstrado isso. E as pessoas podem ter aí, né, os alunos dentro do ensino superior, eles podem ter uma, duas, três disciplinas que têm o foco voltado para pessoas com deficiência, mas ter somente a disciplina não está dando segurança para esses alunos pós conclusão do ensino superior em atuar com o público, devido à ausência de prática durante a sua graduação. Isso é um ponto levantado por os estudos. Além disso, e aí é um outro questionamento até que a gente tem que pensar, principalmente lá no início, quando eu falei da licenciatura e do bacharelado. Por quê? A maior parte do conteúdo produzido na atividade física adaptada, ele é de origem escolar. Ele tem uma preocupação em dar subsídio para o professor do ensino fundamental e ensino médio e incluir o aluno com deficiência dentro das suas aulas, tá? As pesquisas em torno da atuação do profissional de educação física dentro do bacharelado ainda são bem pequenas, ok? E, inclusive, dentro do currículo, das disciplinas, pouco se tem falado sobre a atuação do profissional do bacharelado na perspectiva da pessoa com deficiência. Faz até um pouco de sentido, porque se a gente parar para pensar, todo o foco da inclusão, ela começou no ambiente escolar, tá? Ela tem uma raiz mais forte dentro do ambiente escolar. Agora, recentemente, que ela está aí ganhando espaço fora do ambiente escolar. Então, se a gente parar para pensar, faz sentido ter aí uma grande contribuição de conteúdo na origem escolar, que é extremamente vantajoso e importante para o professor que vai atuar no ensino formal, no ensino médio, no ensino fundamental. Porém, nós temos também que começar a
passar essas informações e formação, né, em termos de conteúdo e prática da pessoa com deficiência para os profissionais que vão formar, né, no bacharelado, que vão ofertar um serviço de prescrição de exercício voltado para a saúde, qualidade de vida, reeducação motora, competitiva. Eles têm que ter essa experiência durante a formação, ok? Então, isso é um ponto positivo para a licenciatura, mas pensando dentro do bacharelado, ele fica um pouco a desejar, ok? Um outro ponto levantado nas pesquisas é a dificuldade em associar a teoria com a prática, porque muitas das vezes os conteúdos eles são passados de forma teórica. Em alguns casos, a prática, né, com as pessoas com deficiência fica inviável, principalmente os cursos noturnos. Tentar colocar em teoria, tentar colocar a teoria na prática, sem ter, né, a experiência com as pessoas com deficiência, torna-se muito mais dificultoso e gera uma insegurança para o egresso, para o profissional que acabou de formar. Então, eles têm relatado isso, tá? Que essa ausência da prática também dificulta colocar na prática o que eles aprenderam na teoria, tá? Até mesmo pela distância. Se a gente for analisar os currículos, a disciplina, a unidade curricular que vai tratar sobre a atividade física adaptada, ela geralmente é no meio do curso, nos anos iniciais. Então, quando o aluno está formando, às vezes ele nem se lembra mais muito do conteúdo, né? O conteúdo que se foi passado. Então, a importância aí de sempre aproximar o conteúdo adaptado nas outras unidades curriculares, não deixar somente para uma única disciplina suprir toda a formação da atividade física adaptada. Isso é um olhar mais global dentro do currículo, tá? Toda essa informação que eu passei aqui para vocês, ela está vinculada ao cenário brasileiro, né? As pesquisas brasileiras têm dito isso, ok? Mas e o cenário internacional? Será que é diferente? Vocês imaginam que é diferente? Estados Unidos, Europa? Então, recentemente, um estudo dos pesquisadores Patrícia Rossi Andrion, Carla Ariela Rios Vilaronga e Meide Abreu Van Muster, publicado na revista Movimento do ano de 2019, elas fizeram uma pesquisa na literatura internacional sobre a formação profissional inicial dentro da área de atividade física adaptada. E aí, um resultado super interessante é que os profissionais também não se sentem seguros, preparados para trabalhar dentro da área de atividade física adaptada, tá? Esses estudos são de origem dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá. Então, a gente vê aí que não é só no Brasil essa questão da insegurança em trabalhar com as pessoas com deficiência. E eles justificam também essa insegurança em cima da ausência de prática, tá? Que também é uma alegação, né? É um discurso presente também nos profissionais de educação física. Então, uma dica é sempre procurar fazer durante a formação, tá?
durante a graduação em Educação Física, procurar fazer cursos, mas não cursos que são cursos online ou cursos que não vão lhe promover o contato com a deficiência, ok? É importante que vocês procurem aí cursos práticos para saber lidar com a deficiência. Aí vocês têm a oportunidade, né, de trabalhar dentro de projetos de extensão com o público com deficiência, para ganhar experiência, porque através da experiência que a gente vai se tornar mais seguro, né? Ainda mais dentro da área de atividade física adaptada, porque nessa área nós temos que reconhecer que cada ser é individual, cada ser humano ele vai ter uma dificuldade e uma habilidade diferente da outra, né? Do outro, no caso. Então, isso é muito importante a gente trazer consigo durante a graduação, ok? Essas são as referências utilizadas nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Até o próximo, pessoal!